noite sobre a importância da morte de Jesus Cristo. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu, muitas pessoas sabem que ele se entregou naquela cruz, mas não sabem o porquê, não sabem a razão dessa entrega, não sabem tudo que foi planejado, trabalhado por Deus para uma recuperação da humanidade para Ele. Quando nós falamos de morte de Jesus Cristo na cruz, nós falamos de volta ao convívio com Deus Todo-Poderoso. Nós falamos da volta do homem ao convívio com Deus que foi perdido quando? No momento do pecado de Adão e Eva, lá no princípio da Bíblia, lá em Gênesis, quando eles comeram daquele fruto que havia numa árvore onde Deus disse: de todo o fruto comerás, mas desta árvore não comerás. Para nós entendermos a importância de Jesus Cristo, nós temos que voltar lá atrás. Nós temos que voltar lá no Jardim do Éden. Porque lá houve uma desobediência de uma ordem dada por Deus. Lá o homem desobedeceu a orientação, o aconselhamento, a única proibição que Deus fez frente a tudo que eles tinham lá, frente a tudo que eles tinham disponível. Deus fez somente uma proibição: que se comesse do fruto daquela árvore. E a palavra, ela vai nos dizer lá em Gênesis que o homem, que Adão e Eva, a humanidade existente naquele momento, que eles tinham uma comunhão com Deus. Todos os dias eles se encontravam com Deus. Todos os dias, no final do dia, eles tinham o seu momento de comunhão com Deus Pai. Eles se encontravam e ali eles conversavam, ali eles batiam papo frente a frente, face a face. Mas a partir daquele dia, a partir do dia daquele pecado, esse convívio foi cortado. A palavra de Deus, ela diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, quando nós estamos vivendo o pecado, e aí eu quero abrir um parêntese aqui e explicar muito bem isso, porque todos nós sabemos que neste corpo, nessa vida, não nos é possível viver sem pecar, porque nós somos de uma natureza pecaminosa, e a palavra diz que aquele que diz que não peca, mentiroso ele é e já está pecando. Nós precisamos entender, nós precisamos ter a consciência. Mas o que faz separação entre Deus e o homem é nós vivermos em uma vida de pecado.
é nós vivermos constantemente em um pecado. É nós estarmos vivendo aquele pecado diariamente, não conseguirmos nos afastar dele, não conseguirmos nos desvencilhar dele. É aquele pecado que nos prende, aquele pecado que nos amarra, e por mais que nós saibamos que estamos vivendo no pecado, nós não conseguimos nos livrar dele. Esse é o tipo de pecado que faz separação entre Deus e o homem. Eu costumo dizer lá na igreja que um cristão ele tem que ter pecados inéditos na sua vida. Porque o verdadeiro cristão ele sempre se arrepende quando peca. Porque nós sabemos que naquele momento nós desagradamos a Deus. Naquele momento nós machucamos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E ali naquele momento nós temos a necessidade de nos arrependermos. E o arrepender é tomar uma postura frente àquele pecado que nós cometemos, de nós não mais cometê-lo. Esse é o arrependimento. Caso contrário, nós temos um remorso. Olá, Cássia, minha amiga Cássia Adriana, Cassiana, é Lara ou é Laura? Lara. A Lara que está lá hoje também nos ouvindo, Davi. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, família que nós amamos muito, está aqui todos os dias com a gente. Então, irmãos, essa vida de pecado, essa vida pecaminosa, ela causa uma separação entre Deus e o homem. E esse pecado, o pecado original de Adão e Eva, ele causou essa separação. A legalidade para o inimigo agir na humanidade, ela foi dada por aquele casal. E a partir daquele momento, aquela comunhão que existia entre Deus e Adão e Eva, ela foi interrompida. E lá nesse dia, Adão e Eva, ele causou essa separação. Lá neste dia, Deus já viu a necessidade da morte de Jesus Cristo para que a humanidade tivesse o seu reencontro com Deus. Se nós formos lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no momento em que Deus está repreendendo Adão e Eva pelo pecado cometido, Deus também repreende a serpente, Satanás, o inimigo da humanidade, e diz a ele que naquele momento ele estava criando inimizade entre o filho da serpente, que é o pecado, e o fruto da mulher, que seria a vinda de Jesus Cristo para aniquilar com o pecado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não foi planejada no dia em que ele foi pego, no dia em que ele foi preso. Ela já foi planejada lá no Jardim do Éden como conserto para o pecado de Adão e Eva. E Jesus Cristo, então, ele é
enviado para resgatar o homem da sua vida. Deus providencia de Jesus Cristo de uma forma que ele não viesse contaminado pelo pecado original. Jesus Cristo nasce de uma mulher virgem, concebida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ali ele passa a sua vida, a sua infância, ele passa a sua adolescência, ele passa o início da sua vida adulta, vivendo de uma forma sem pecado, sem transgressões, vivendo de uma forma onde todos os dias ele estava voltado para o cumprimento da missão que Deus Pai enviou Deus Filho para cumprir aqui na terra. A palavra do Senhor, ela vai dizer em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 vai dizer, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, como o Filho unigênito, e através dele nós vimos a glória de Deus. Thaís, Juninho, sejam bem-vindos. Lilian Silva, é um prazer te ter aqui conosco. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo estava na terra para cumprir uma missão de Deus. E para o cumprimento dessa missão, era necessário que ele permanecesse santo, assim como o Pai é santo. Jesus Cristo não poderia pecar. Jesus Cristo não poderia denegrir a imagem de Deus, porque Ele mesmo é Deus. E durante 30 anos, Jesus Cristo vive na terra, vivendo a sua vida, trabalhando como carpinteiro, profissão que ele aprendeu de José, o seu pai na terra. E ali ele vai sendo preparado, ali ele vai desfrutando da graça do Pai todos aqueles anos, até chegar o momento de início do seu ministério. O ministério de salvação, o ministério de redenção, o ministério de louvor ao nome de Deus. E ali naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo cumpriu de forma cabal toda a sua missão aqui na terra. No momento da sua morte, quando ele diz está consumado, que do original grego tetelestai significa está quitado, está pago, a dívida não existe mais. No momento ele cumpre naquela cruz todo o propósito de redenção
todo o propósito de união novamente da humanidade. A cruz do Calvário, ela é o ponto central do ministério de Jesus Cristo. Durante a passagem dele pela terra, ele operou muitos milagres. Ele fez muitas maravilhas. Curou muitas pessoas. Mas o ponto sério é a cruz do Calvário. Todo o ministério, toda a obra de Jesus Cristo, todos os milagres, tudo que ele fez, meu irmão Alisson, Shirlinha, Deus abençoe vocês aí no Rio de Janeiro. Tudo o que ele fez na terra, todos os milagres, todas as maravilhas, teriam se perdido em meio à história se não fosse o acontecimento do Calvário. Se não fosse a morte na cruz, tudo o que Jesus Cristo fez teria se perdido com o tempo. Não duraria os 2000 anos que duram, e mais quanto tivermos aqui na terra, para sempre durará. Naquele dia, nós vimos um leão fazendo cordeiro. Naquele dia, nós vimos um justo se fazendo injusto. Nós vimos um puro se fazendo profano. Nós vimos o juiz fazendo réu. Nós vimos o inocente, imaculado, se fazendo culpado por cada um de nós. Coube a Jesus Cristo naquela cruz pagar todos os nossos pecados, toda a nossa dívida de iniquidade, toda a nossa dívida de erro contra o Pai. Jesus Cristo pagou naquela cruz no Calvário. Naquele dia, tudo que nós devíamos a Deus, tudo que a humanidade toda, e aí quando a gente fala a humanidade toda, nós temos que englobar os que já haviam vivido, os que viviam naquela época e os que ainda viriam. Todos eles, toda a humanidade, teve o seu pecado lançado sobre Jesus Cristo. A lei de Moisés, ela dizia que era necessário um sacrifício para que o pecado fosse pago. Uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, no templo, para fazer a expiação dos pecados, para lançar sobre um animal
todos os pecados daquele povo, e através da morte daquele animal, o pecado daquele povo era pago, era sanado por um período de tempo. Não era perpetuamente, era por um período de tempo. Então, para o pagamento do nosso pecado, para o pagamento das nossas transgressões, é necessário um sacrifício. E Jesus Cristo foi o enviado de Deus para ser nosso sacrifício. Porém, agora, um sacrifício perpétuo, porque ali foi derramado não sangue de animal, mas o próprio sangue de Deus, o sangue de um justo, o sangue do perfeito que se fez imperfeito por nós, para levar de sua morte todos os nossos pecados. Eu vou pedir a você que está nos vendo pelo Facebook. A missionária Helena está colocando aqui para mim que a conexão está ruim. Acesse pelo site, vai lá no Google, escreve lá tudo junto, alvivo.grupovertentes.com.br. Você vai ser direcionado para a página da Vertentes e lá você vai apenas clicar no link lá onde já vai estar aparecendo a transmissão e você vai conseguir ver de uma forma melhor, você vai conseguir ver de uma forma mais firme de conexão. A conexão lá não está dando problema. Então acesse lá que você vai conseguir ver com a qualidade melhor. Amém? No Instagram eu acho que está indo tudo bem, né? Não estamos tendo problema, mas se tiver também, só conectar lá no site alvivo.grupovertentes.com.br e você vai conseguir acompanhar conosco. Como eu estava dizendo, ali naquela cruz, Jesus Cristo, ele teve lançado sobre ele toda a iniquidade da humanidade. Tudo que havia de erro, tudo que havia de pecado, tudo que havia de transgressão, tudo que havia de separação entre o homem e Deus, foi lançado naquele Jesus Cristo. E ali ele se fez o homem justo, o homem sem pecado, um homem que veio cumprir a vontade de Deus. Ali ele se fez o pior dos pecadores, ao ponto de ter Deus virando as costas para ele. Tudo isso para nos libertar. Quando Jesus Cristo naquela cruz, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, a transgressão que havia sobre Jesus Cristo, o peso do pecado sobre Jesus Cristo era tão grande que houve a separação entre ele e Deus. Deus, naquele momento, ele abandona Jesus Cristo, ele vira as costas para ele.
porque Jesus Cristo estava carregado com os nossos pecados e as nossas transgressões. E naquele momento, o peso era tanto, o peso sobre Jesus Cristo era tão grande, que ele olha para o céu e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A dor que Jesus Cristo sentia naquele momento por todos os pecados era imensa. Ele já havia sido açoitado, ele já havia sido massacrado. Por causa da sua missão. E naquele momento ali nós conseguimos ver que nada do que ele passou, todos os açoites, uma noite inteira apanhando dos guardas de Roma, não foi tão pesado como levar sobre si as nossas transgressões. Porque em momento nenhum, durante todo aquele período em que ele estava sendo torturado, ele clamou ao Pai para que o afastasse. Mas no momento em que ele teve derramado sobre ele os meus pecados e os seus pecados, naquele momento a dor foi tão grande que ele clama: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o compromisso dele era tão grande comigo e com você, com toda a humanidade, que no mesmo instante ele diz: mas contudo, Pai, seja feita a tua vontade. E ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era que tudo se cumprisse. Porque Deus queria ter de volta a humanidade junto a si. Deus queria ter de novo contato comigo e com você. Deus queria ter novamente essa comunhão que ele tinha com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E Jesus Cristo heroicamente suporta toda dor. A nossa irmã Thaís está colocando aqui: Ele nos amou tanto a ponto de sofrer sem querer nosso sofrimento. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Realmente, aquela cruz não era destinada a Jesus Cristo, era destinada a mim e a você. Mas Ele foi lá em nosso lugar. Aqueles açoites não eram dele, aqueles açoites eram nossos. Aqueles açoites eram nossos. Todo insulto, toda palavra de maldição lançada sobre ele era para mim e para você. Mas ele, fiel ao Pai, ele permanece naquela cruz. Quanto sofrimento ele suportou. A morte na cruz é
de uma crueldade, é de um sofrimento imenso. A pessoa na cruz, ela morre asfixiada, porque ela não consegue respirar, porque ali o seu corpo de pendurado, ele faz pressão sobre os pulmões, e a pessoa ali na cruz, para ela puxar o ar, ela precisa forçar o seu corpo para cima, com os pés machucados pelo prego que está cravado em seus pés, para que ela puxe o ar, para que ela encha o seu pulmão. E ali ela vai fazendo aquilo enquanto lhe resta força. É uma morte dolorosa. Algumas pessoas levavam até 3 dias para morrer na cruz. Presbítero Carlos, toda a família, Ju, Guto, João Vitor, que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo. Ali, Jesus Cristo estava sofrendo tremendamente. E no momento em que ele vê que a vitória estava garantida, que os pecados estavam todos sobre ele, ele diz naquela cruz: está consumado. Naquele momento, Jesus Cristo mostrou para toda a humanidade o mais forte amor que nós podemos ver, que é o amor de Deus por nós, descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, quando Jesus Cristo disse: está consumado, foi manifesta a maior prova de amor que já se viu na terra, que já se viu em toda a humanidade. Naquele momento também se confirmou a expiação definitiva dos nossos pecados. Através daquele sangue puro, através daquele sangue inocente derramado, os nossos pecados foram pagos. Nós fomos comprados, não por preço, mas por valor. O sangue de Jesus Cristo, o sangue do inocente, o sangue do puro, o sangue do santo. Naquele momento foi restabelecida a comunhão entre Deus e o homem. No templo existia um véu, um imenso e espesso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação dos pecados. Qualquer um que em outro tempo entrasse lá neste lugar era imediatamente morto, consumido pela glória de Deus, porque ali dentro habitava Deus. No momento
da morte de Jesus Cristo. Aquele véu que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele se rasgou de cima a baixo e foi aberta a comunhão de Deus com o homem. Foi restabelecida aquela comunhão que havia de Deus com Adão e com Eva. Naquele momento, nós tínhamos acesso novamente, nós adquirimos o direito de nos comunicarmos diretamente com Deus, de nos dirigirmos diretamente a Ele. Não necessitamos de meios para nos achegarmos a Deus. Não necessitamos de intermédios para nos achegarmos a Deus. O véu se rasgou. Temos acesso direto e irrestrito ao Deus Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Naquele momento, nós tivemos a nossa salvação garantida pelo sangue do Cordeiro de Deus. O pecado que nos condenava, o pecado que nos fazia prisioneiros do diabo, ele foi pago naquela cruz. E através daquele sangue, nós fomos salvos da condenação eterna. Como nós temos acesso a essa salvação? Como nós temos acesso a estarmos com Deus em toda a eternidade? Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra comigo na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aonde a palavra do Senhor vai dizer: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. O presbítero está dizendo aqui, ó, que está lá na casa dele o Charlinha, a Daiane, pastor Cleison, a Fernanda, Marcela, Edilaine. Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja em nome de Jesus Cristo, povo abençoado de Deus. A palavra está dizendo: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres com o teu coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra vai dizer: mas os muitos que receberam Jesus Cristo, a estes foi dado
o poder de se tornarem filhos de Deus. Minha irmã Edileia, glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe e aguarde. Todos quanto receberam como Senhor, como Salvador, como único e exclusivo meio de se achegar ao Pai, a estes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O preço que Jesus pagou por nós, o sangue que Ele derramou no Calvário por cada um de nós, a quitação dos nossos pecados, ela nos é acessível através de nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador. Ele é aquele que pode nos levar até o Senhor. A palavra diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nas palavras do próprio Jesus Cristo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho até Deus. Não existe outro caminho até a vida eterna, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem outro caminho, não existe outra forma. Aquele que quiser ir até Deus, é necessário que ele reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu caminho, como seu único, exclusivo e suficiente caminho de salvação. Vou voltar aqui ao Instagram porque deu 1h e com 1h a conexão ela é encerrada. Mas já estamos voltando aqui, já estamos nos conectando novamente aqui aos irmãos que estavam nos acompanhando através do Instagram. O Senhor, Ele nos deu Jesus Cristo. O Senhor, Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê esteja salvo por toda a eternidade. E nós precisamos crer na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos crer naquele que veio por cada um de nós, naquele que veio e se fez pecador por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação garantida. O caminho é esse: entregar a nossa vida a Jesus.
A parte dele ele fez. A parte dele ele cumpriu. Ele veio, teve uma vida santa, teve uma vida sem pecado, suportou todas as dores, suportou todas as lutas, se fez pecador por cada um de nós, se entregou por cada um de nós, quitou o nosso pecado, quitou a nossa dívida. E o que nós precisamos neste momento? Reconhecê-lo como nosso Senhor, reconhecê-lo como nosso Salvador, como nosso único caminho para a eternidade. A morte de Jesus Cristo foi a coisa mais importante que aconteceu em toda a história da humanidade, porque foi o passo para nós podermos viver a eternidade junto a Deus. Ontem, sexta-feira da Paixão, celebrou-se o dia da morte de Jesus Cristo. Amanhã, no domingo de Páscoa, iremos celebrar a ressurreição de Jesus. Porque a morte jamais iria vencer a Deus. A morte jamais ia predominar sobre aquele que é o Criador de todas as coisas. A morte jamais iria predominar sobre aquele que é justo, verdadeiro, fiel. A morte jamais ia dominar o reino de Deus. E Jesus Cristo venceu a morte. E Ele está nos preparando o lugar. Porque o dia que Ele voltar, e esse dia não demora a chegar, Ele vai levar juntamente a Ele todos aqueles que declararam que Ele é o seu Senhor, é o seu Salvador. Por isso nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Talvez você possa me dizer: pastor, eu já fiz isso, eu já recebi o Senhor, já recebi Jesus como meu Senhor, eu já frequento uma igreja. Mas nós estamos verdadeiramente seguindo a Jesus? Verdadeiramente andando nos caminhos de Jesus? Nós estamos verdadeiramente cumprindo a vontade de Jesus Cristo? Porque quando nós dizemos que nós seguimos a Jesus Cristo, nós estamos dizendo que nós seguimos aquela pessoa de João capítulo 1, versículo 1, que eu já li aqui, vou repetir, diz que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, se nós dizemos que nós seguimos a Jesus Cristo,
nós seguimos a palavra de Deus. E se nós seguimos a palavra de Deus, nós não podemos pular partes nela. Nós não podemos arrancar partes dela. Nós não podemos tirar aquilo que nos convém tirar. Nós não podemos adaptar aquilo que nos convém adaptar. Porque dessa forma nós não estaremos seguindo a Jesus Cristo. Nós não podemos seguir o evangelho fácil que tem sido pregado ultimamente. Nós não podemos seguir o evangelho da prosperidade que tem pregado ultimamente. Nós precisamos seguir o evangelho da verdade, a palavra fiel e verdadeira de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Somente vivendo essa palavra, somente cumprindo essa palavra, nós podemos dizer que verdadeiramente recebemos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso caminho para a vida eterna junto ao Pai. A importância da morte de Jesus Cristo, a nossa salvação, o pagamento dos nossos pecados, a quitação completa e definitiva da dívida daquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Receba verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Deus tem nos dado tempo para nós meditarmos na vida em que temos vivido. Deus tem nos dado tempo para analisarmos a forma como temos vivido. Isso tudo que está acontecendo não é para que vidas sejam perdidas e depois continue tudo do mesmo jeito. Isso tudo que está acontecendo é um alerta de Deus para a humanidade, para que nós venhamos a buscá-lo verdadeiramente, para que nós venhamos a valorizar o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, para que nós venhamos a ser verdadeiramente filhos de Deus, verdadeiramente cristãos, para que nós venhamos a ser verdadeiramente aptos a entrarmos pela graça e misericórdia de Deus no reino do nosso Senhor, desfrutarmos de toda uma eternidade ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos tirar um tempo Nós não podemos perder a nossa salvação por qualquer coisa que seja. Não há nada mais importante na nossa vida do que a nossa salvação. Não há nada mais importante na nossa vida do que caminharmos com Jesus Cristo.
Não há nada mais importante na nossa vida do que vivermos o amor do Pai. Que nós possamos declarar: porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há. É porque Ele vive que nós podemos crer que amanhã, no porvir, na eternidade, estaremos ao lado do Pai. Que amor é esse? Que amor é esse de João 3,16? Um amor que não podemos entender, que não conseguimos entender, de tão grande que é. Um amor que conquistou a nossa liberdade. Um amor que conquistou a nossa vida. Um amor que nos deu vida e vida em abundância. Um amor que nos dá a paz que excede a todo entendimento. Um amor que fez o seu próprio filho sofrer todo o sofrimento que estava destinado a nós. E hoje nós podemos declarar: eu sou em Cristo Jesus. Eu sou livre porque eu fui resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou livre porque Jesus Cristo conquistou para mim a vitória na cruz do Calvário. E aquela cruz, onde as nossas dívidas foram quitadas, ela está vazia. Porque Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele está à direita do Pai, preparando lugar para nós. Oh, glória a Deus! E Ele vai voltar e buscar a sua igreja. E nós todos viveremos com Ele por toda a eternidade. Quão maravilhoso é o amor de Deus sobre nós. Que amor é esse? É essa pergunta que eu quero deixar para você. É essa pergunta que eu quero que você faça a você mesmo. Que amor é esse? Que amor é esse? Se você está com alguém aí do seu lado, olhe para essa pessoa e pergunta para ele: que amor é esse? Um amor que nós não podemos medir, mas que nós podemos sentir. Um amor que nos tirou da morte e para a vida. E amanhã nós iremos celebrar este amor. Jesus Cristo nos deixou a ordenança de celebrarmos a ceia do Senhor até que Ele volte.
E amanhã às 19 horas nós iremos ter o nosso culto de ceia online, onde você que está em comunhão com a Igreja de Cristo, onde você que já entregou a sua vida para Jesus, já desceu as águas, já foi batizado, você irá preparar o seu pão, o seu suco de uva, e nós iremos celebrar juntos a ceia do Senhor. Amanhã na página da igreja, Ministério Caminhando para o Alvo, @caminhandoparoalvo.oficial, ou através do site da Vertentes, alvivo.grupovertentes.com.br, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu aqui, você aí na sua casa, juntamente com a sua família. Prepare a mesa, coloque o pão, coloque o suco de uva, e nós juntos, como Igreja do Senhor, iremos celebrar essa ordenança que o Senhor nos deixou. Eu espero por vocês. Eu gostaria que você que nos assistiu pelo site da Vertentes fosse até a nossa página, Pastor Arthur Melo, lá no Facebook, e colocasse lá nos comentários desta live: eu assisti pela Vertentes. Coloque lá para nós sabermos, você que estava aí conosco. Você que nos assistiu pelo Facebook, pelo Instagram, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Eu espero por cada um de vocês. Convide os seus familiares para estarem com vocês celebrando a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, o seu amor. Que o Espírito Santo nos conduza no caminho da verdade, no caminho da justiça e no caminho da vida. E que nós possamos todos os dias nos alegrarmos na presença do nosso Deus maravilhoso. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, hoje e sempre. Amém e glória a Deus.